bem, nós já estamos de volta. Este é o programa Palavra do Presidente, ao vivo. Falamos aqui da capital, da sede do Poder Judiciário Catarinense, para 111 comarcas. Estamos via intranet, ao vivo, e este programa especialmente trata dos 100 dias da atual gestão. Nós trouxemos todos os convidados aqui, cada um está falando de uma área determinada neste relatório que foi feito 100 dias. Neste bloco, nós até chamamos no bloco inicial o doutor Cláudio, mas o doutor Cláudio, isso nos permite, né, está participando também de uma videoconferência com Brasília, também atendendo Brasília, neste compromisso nacional. Então, nós vamos inverter um pouquinho a pauta e vamos trazer o Weber e o Cassiano para falar dos seus assuntos pertinentes aos 100 dias de gestão. Vamos iniciar com o Cassiano, que vai tratar do portfólio de projetos do Poder Judiciário Catarinense. Bom dia, Cassiano. Bom dia, Marcelo. Bom dia, presidente e demais participantes aqui dessa apresentação. Bom dia ao público que está nos acompanhando. Pois bem, Marcelo, esse portfólio de projetos, o doutor Romano já deu algumas pinceladas, ele foi catalogado nos primeiros meses aqui da gestão, né, notadamente em fevereiro, março e meados de abril, fruto de um resultado, um trabalho intenso dos gestores do Tribunal de Justiça e suas equipes, né, para compor esse relatório agora que está sendo publicado, relatório de 100 dias. Contudo, esse conjunto de projetos é muito importante, uma instituição do tamanho do Tribunal de Justiça, que sempre se tem um acompanhamento deles, né, para ver se esses projetos estão atingindo os objetivos estratégicos, se estão melhorando o nosso desempenho, se estão melhorando o nosso processo de trabalho, o que a gente faz rotineiramente. Então, daí também a outra importância de ter esse registro e catalogação de todos os projetos, 262, né, conforme já anunciado pelo Dr. Romano. Esses projetos, eles vêm, uma boa parte vem de uma continuidade, né, de momentos anteriores, e outros surgiram agora para dar atendimento aos desejos da nova administração, né, as necessidades que foram postas a partir de fevereiro. Nesse momento de pandemia, naturalmente, eles também sofreram impacto, né, tanto pelo contingenciamento quanto pela questão de isolamento social, já que vários deles tinham atividades esperadas que se façam no formato presencial, né. Contudo, a boa nova, Marcelo e demais, é que a imensa maioria foi possível dar continuidade, né, não se perder. Muito em razão do engajamento dos nossos colaboradores, né, gestores e equipes, e também pelas facilidades aí proporcionadas pelo home office e teletrabalho. E com isso, a gente percebe que nosso pessoal se manteve ativo, produtivo e principalmente fazendo as entregas esperadas, esses projetos. Essa grande compilação dos projetos foram motivadas por dezenas de reuniões que foram feitas com os vários setores que conduzem ações e projetos aqui no Tribunal de Justiça. Foram conversados com as 3 vice-presidências, com a corregedoria, vice-corregedoria, núcleos, comissões, comitês, diretorias abaixo da DGA, Direção-Geral Administrativa, as diretorias abaixo da Direção-Geral Judiciária, e essas direções gerais resultaram nesses 262 projetos, iniciativas, ações. Elas, à luz dos 5 grandes programas dessa gestão, com foco em desempenho, foco em saúde e ambiente laboral, foco em inovação, foco em comunicação interna e externa e foco no fomento ao planejamento de gestão, ficaram assim distribuídos. A gente tem cerca de 100 iniciativas e projetos com o viés de desempenho, 25 com foco em saúde, atenção do nosso trabalhador, nosso colaborador, 8 fomentando inovação, 58 apoiando iniciativas de comunicação interna e externa e 71 ações e projetos com vertente de planejamento e fomentar a gestão. Contudo, desses 262 projetos, é natural que tenha se selecionar aqueles que vai ter um acompanhamento mais próximo da administração, os ditos estratégicos. Estratégicos em que sentido? Que apoiem efetivamente a missão do Judiciário Catarinense, as suas atribuições, que são nossas, de mais nenhum outro órgão, que fazem efeito lá na ponta para o magistrado, para o cartorário, para o serventuário no primeiro grau, ou que envolvam vulto expressivo financeiro, ou grandes equipes, né, estão participando,
ou, quem sabe, até projetos estruturantes que a gente também tem aqui catalogado. Por fim, resultaram em 34 projetos selecionados. Contudo, em razão de toda a questão da pandemia, houve uma nova priorização. Por fim, chegou-se aos ditos 24 projetos que foram selecionados. Desses projetos que foram selecionados, vários tocam a área finalística, alguns tocam a área meio. Se me permite, vou nomeá-los aqui, né, para a área finalística e na principal ferramenta nossa, que vai ser muito bem explorada depois pelo Dr. Raciop. Vou comentar alguns projetos que foram priorizados, que dizem respeito não só da ferramenta computacional, mas de todo o arcabouço de ações que estão próximas para a gente fazer um bom uso da ferramenta. Então, temos projetos aqui de capacitação continuada, em parceria com a Academia Judicial também, a centralização dos serviços, dos suportes, melhorar como se presta suporte ao sistema EPROC, e melhores práticas, identificação de boas práticas, registro delas e tentativas de replicá-la, essas boas práticas no uso da ferramenta EPROC. Na banda aqui do segundo grau, a Direção Geral Judiciária, em conjunto com a DRI, trabalhando o projeto acerca dos prazos recursais no EPROC, também o procedimento de certidões eleitorais municipais, em vista do pleito eleitoral que se aproxima, né? E outras ações e projetos na banda do CEIG, SEJA e CEVID. CEIG com depoimento especial, Justiça Restaurativa, e o projeto Novos Caminhos, que já vem de boa data, contudo com 3 novas vertentes aqui agora no momento. Atendimento odontológico, espaço maker e oficinas de nutrição. Da SEJA, os cursos de preparação de pretendentes à adoção, encontro estadual de grupos de estudos e apoio à adoção. E no CEVID, o Formar para Transformar. O CEVID e CEIG ainda estamos trabalhando em ações estratégicas para municiá-los com ferramentas de BI, para que o tribunal e também as próprias áreas possam perceber o resultado das suas ações, o quanto que os indicadores estão demonstrando da efetividade dos nossos projetos naquele sentido. Já da área administrativas, apontamos uns projetos na área de orçamento e finanças. Um deles é melhorar a governança de investimentos do sistema de depósitos judiciais, também um plano de financiamento sustentável de despesas previdenciárias. Na área de tecnologia da informação, um projeto relevante de implantação do sistema de gestão de segurança da informação, muito importante nesses tempos atuais. Na parte de inteligência e segurança, o sistema integrado de vídeo monitoramento para todas as nossas comarcas e edificações, está sendo levado a cabo, um projeto de vulto também. No tocante a pessoas, trabalhando uma política estratégica de gestão de pessoas, com o recorte aqui do Judiciário Catarinense, a gestão por competências, com o viés de assimilar uma ferramenta de análise do perfil profissiográfico e também uma iniciativa bastante interessante para se trabalhar a comunicação interna, um projeto denominado Somos Todos PJSC. E ainda na área das pessoas, no tocante à saúde, 2 projetos de alcance estadual, que é a análise ergonômica do trabalho e avaliação dos riscos psicossociais e cognitivos. Pois bem, Marcelo, aqui estava destacando alguns projetos que foram elencados como estratégicos, mas também a gente pode apontar outras entregas já realizadas aqui nesse recorte de 100 primeiros dias, conduzida por várias áreas do Tribunal de Justiça, né? O Dr. Romano já fez menção a algumas delas, né? A gente destaca, por exemplo, da primeira vice-presidência, do repositório de jurisprudência e de informações do Judiciário Catarinense sobre a pandemia do novo coronavírus, a Academia Judicial se repaginando, se reinventando, ofertando inúmeros cursos no formato de ensino à distância, como gabinetes do segundo grau, utilizando EPROC, mediação judicial, entrevista investigativa aplicada ao depoimento especial, feminicídio, em parceria com a CEVID, e também conduzindo, formando novos residentes, 49 novos residentes que estão atuando, trabalhando, já fazendo entregas para o Judiciário Catarinense. A Corregedoria, vários momentos destacados, também tem várias entregas, né, continuando suas atividades, 54 correções nesse recorte dos 100 primeiros dias. O projeto apoia, com 2.700 processos distribuídos e mais de 1.000 sentenciados. O projeto fortalece, campo, busca ativa e acelera, todos eles em curso, em desenvolvimento e
se possível, fazendo entregas também, né? Na parte de orçamento e finanças, a gente teve uma inovação bastante relevante, com a disponibilidade de pagamento das custas de depósitos judiciais com o cartão de crédito. Isso é uma novidade aqui na nossa casa. Tecnologia da informação, trazendo novidades na nossa ferramenta de pesquisa jurisprudencial, integrando-a ao sistema EPROC. Estamos com ajustes e colocou sim, em operação, efetiva utilização do sistema de voto eletrônico, agora nas últimas semanas, aqui na Corte, aqui no 2º grau. E da parte do EPROC, várias inovações vão ser exploradas pelo colega Raciop depois na sequência. A parte de edificações, a gente teve a instalação das turmas recursais concentradas aqui em Florianópolis, na edificação, e no mesmo local, a Unidade Regional de Executivos Fiscais. No interior dos estados, tivemos a reforma parcial e entrega dos fóruns de Fraiburgo, Indaial e Ponte Serrada. No tocante à gestão de pessoas, vários estudos estão sendo levados a cabo para a gente ter se possível, algumas evoluções no tocante, como é que a gente norma, regra e acompanha nossos colaboradores, estudos acerca dos critérios da progressão funcional de servidores, acerca do fracionamento de férias de estagiários, um projeto bastante interessante para ser trabalhado e disseminado com os nossos colaboradores a respeito de educação financeira. Na saúde também, um projeto para ser estabelecido um protocolo e regramento acerca de acidentes de trabalho, acidentes no ambiente laboral. Na área de aquisições, a gente está evoluindo com iniciativas lá na diretoria a respeito da gestão de riscos, estabelecendo um mapa de risco para as contratações públicas no contexto do PJC e também avançando iniciativas para fazer um formato de contratações compartilhadas, identificando o Ministério Público e tentando trazer ele para essa caminhada conjunta conosco. Na área de infraestruturas, estamos avançando em estudos a respeito de deslocamento, com possível uso de aplicativos, trazendo novas tecnologias. Na banda do 2º grau de jurisdição, aqui da Diretoria de Cadastro e Distribuição Processual, em curso um projeto de aperfeiçoamento dos serviços lá prestados, fomentado muito pelo feedback que foi dado pelos usuários, aqui no 2º grau. E na parte também de documentação e informações, um estudo sendo levado a cabo para um novo formato de aquisições bibliográficas aqui no TJSC. Algo que, inclusive, consta no plano de gestão do desembargador-presidente e é uma iniciativa, uma tentativa de ofertar um novo formato de aquisição dessas obras. E, em linhas gerais, são esses breves pontos que destacamos, Marcelo, compõem o relatório de 100 dias, mas, mais que isso, são projetos que, além de ser dado agora, nesse momento, publicidade e transparência, que, com essa grande compilação desses projetos, a gente possa, efetivamente, passar a acompanhá-los, né, perceber seus avanços, né, fazer alguns encontros trimestrais, perceber o que foi entregue, perceber a necessidade de novas priorizações, trazer novos projetos para serem geridos aí no portfólio, enfim, como diz os colegas da administração, rodar o PDCA sobre esse grande portfólio de ações e projetos que temos na casa. Acho que o doutor Romano quer complementar. Se for possível, posso falar assim? Pode ir, claro que sim. Rapidamente, só para corroborar o que o doutor Cassiano comentou e parabenizá-lo novamente, ele e a equipe da Asplan pelo trabalho significativo e espetacular que tem feito. Diuturno, ficamos até tarde da noite conversando, doutor Cassiano, sempre, para equacionar nossos temas. E só para sublinhar 2 pontos que ele comentou. Ontem à noite ainda nós tivemos uma reunião sobre obras bibliográficas, né? Que pese não termos condições agora de equacionar esse tema, né, da aquisição de obras bibliográficas, mas avançamos muito e nós vamos, com certeza, assim que as finanças do tribunal permitirem, espero que já no ano que vem, a gente tem uma grande novidade, uma ótima novidade para todos os nossos colegas magistrados para a aquisição das obras bibliográficas. Segundo ponto, quanto aos estagiários, parece algo pouco significante, e como o doutor Cassiano disse, todas as ações, por determinação do senhor presidente, do corpo diretivo, todas as ações feitas no tribunal têm sempre em mira a atividade fim, sempre em mira a ponta, como nós gostamos de dizer aqui dentro do tribunal, a ponta. Como é que fica para a ponta? Qual é o resultado que isso dá na ponta? E a questão dos estagiários, o doutor Cassiano passou brevemente, disse, olha, estamos, junto com a DGP, está estudando uma reorganização das férias de estagiários. Pode parecer que não tem significado nenhum, mas tem.
porque o período de janeiro é muito complicado para todos nós. E reorganizando as férias de estagiários, eles poderiam suprir uma parte do pessoal que sai em janeiro. Ou seja, nós não somos obrigados pela lei, isso a DGP fez esse estudo, nós não somos obrigados a permitir que o estagiário cumpra toda seu período de férias em janeiro. Ele pode compartilhar, ele pode dividir essas férias, uma parte em janeiro, por exemplo, uma parte em julho, quando ele tiver as férias de julho. Isso ajudará muito os cartórios, ajudará muito o Poder Judiciário, sempre pensando no conforto dos servidores, no conforto dos magistrados na ponta. Esse é o compromisso dessa gestão, esse é o compromisso que nós assumimos em nome do senhor presidente, que ele sempre nos determina a ponta. Como fica para o usuário, como fica para o jurisdicionado, como fica para o juiz e para o servidor na ponta. E todos esses exemplos que o doutor Cassiano trouxe, de tantos, inúmeros, com muita carga de conforto, muita carga de significação para os nossos colegas e amigos do primeiro grau, todo esse esforço é realizado nesse sentido. E eu, mais uma vez, quero sublinhar o papel extenuante executado pela Asplan, no sentido de buscar incessantemente esse compromisso, de resgatar incessantemente esse compromisso. Era essa a contribuição só para a excelente explanação que fez o Cassiano. Obrigado. Obrigado, doutor. Bem, todos notaram aí o doutor Romano com a sua máscara, né? Estamos todos aqui de plantão, assim. Toda vez que a gente pode, vamos buscar a máscara, né? Por conta desta pandemia. Foi a exposição do Dr. Cassiano Reis, da Asplan, da Assessoria de Planejamento, que nos trouxe o rol de todos os projetos, e, aliás, você percebe que nenhum dos projetos foi colocado de lado, mesmo com as dificuldades da pandemia. O Judiciário Catarinense está desenvolvendo, um a um, todos os projetos delineados, foi o que a gente percebeu na explanação do Cassiano Reis, da Asplan. Dito isso, vamos então trazer os dados do Núcleo de Estatística e Análise de Dados, os indicadores do Poder Judiciário Catarinense, através do Sérgio Weber, que vai nos brindar com essa sua explanação aqui sobre estas estatísticas. Weber, bom dia. Bom dia, Marcelo. Cumprimento de forma cordial e fraterna nosso presidente, desembargador Ricardo Reisler. Cumprimento também os demais colegas aqui desse momento. Eu acho que meu trabalho fica um pouco mais facilitado, porque dá para ver, por conta de todas essas ações, que a gente tem gerado bons resultados. É um investimento grande, um esforço grande, uma canalização enorme aí de esforços, e é natural que os nossos números também tendem a melhorar com todo esse grau de envolvimento que estamos experimentando. Nós, do Núcleo de Estatística, temos apoiado toda a administração nesses projetos, temos procurado fomentar e criar uma cultura voltada a dados dentro da instituição. E uma coisa que eu aprendi, Marcelo, de mais colegas, é que quanto mais a gente tem conhecimento, mais a gente tem capacidade de agir. É como se aumentasse o nosso campo de ação. Então, o tribunal vem experimentando isso cada vez com números. A gente percebe nas falas dos colegas que a gente não fica só no discurso, a gente traz números, e é isso que a gente vai procurar experimentar, então, nesse momento. É um trabalho não só do Núcleo de Estatística, mas um trabalho em cooperação com a Corregedoria, por meio do Núcleo de Monitoramento Permanente de Demandas, o NUMOPED, também a equipe da DTI, por meio da Seção de Análise de Dados, e a Secretaria de Instâncias de Dados Estatísticos, também da DGJ. Então, todos nós cooperamos, provendo, coletando e provendo os dados necessários para que o gestor possa tomar as melhores decisões possíveis. Eu acho que isso tem contribuído muito para a cultura dita digital dentro da instituição. Então, eu tirei, obviamente que a gente não consegue, nesse curto espaço de tempo, apresentar todos os indicadores do tribunal, e a gente acabou concentrando aqui na nossa exposição em números da movimentação processual do primeiro e de segundo grau. E alguns números aí eu acho que reforçam já o que foi explanado aí também principalmente pelo Dr. Romano, de dados da parte desse momento da pandemia, que o Tribunal de Santa Catarina tem experimentado números muito expressivos. Então, vou pedir para que o pessoal da parte técnica
comece a apresentar os números, né? Esse primeiro gráfico aí, Marcelo, demais colegas, também o pessoal que está em casa, são dados do primeiro grau. Nós fizemos um recorte aí dos primeiros 100 dias desse ano, de 2020, e comparamos aí com os 100 primeiros dias de cada ano, né? Então, nós temos 3 linhas aí, basicamente, né? A linha amarela representa aquilo que está saindo, que nós estamos entregando para a sociedade. A linha vermelha significa o que está entrando, o que a gente está sendo demandado. E a linha verdinha, né, apresenta o que a gente está sentenciando. E a gente percebe nesses números ali, né, sempre que aquilo que a gente entrega é superior ao que a gente é demandado, é um sinal muito positivo. E a gente vê aí em praticamente toda a série, desde 2015, que a gente está conseguindo entregar mais à sociedade do que a gente está sendo demandado. Isso, a gente vai ver logo na sequência, é um sinal muito positivo, porque faz a gente baixar o nosso acervo, né? A gente vê o noticiário sempre, o pessoal reclamando que o judiciário está soberbado de demandas, e a gente pode perceber, pelos números, são cerca de 100 mil processos que entram todo mês dentro do judiciário, e isso exige da gente muita atenção, né? Então, esse primeiro painel mostra, eu queria destacar principalmente a produtividade dos nossos magistrados, que produzem diariamente em torno de 8 sentenças, né? Então, é um número muito preciso, não só em nível nacional, mas principalmente em nível mundial, que o judiciário brasileiro é reconhecido como um grande produtor aí de sentenças. No próximo painel, a gente tem um indicador chamado Índice de Atendimento à Demanda, que é justamente essa relação entre o que entra e o que sai. Sempre quando o indicador está acima de 100%, isso significa que estamos conseguindo entregar mais do que está entrando. Então, percebam ali em 2020, mesmo com todo esse período de pandemia, de isolamento, que todos os desafios que nos são impostos, nós superemos em 34% as demandas, quase 35%, né? 134,44%. E, passando para a próxima imagem, isso está acarretando para o judiciário catarinense uma queda considerável no nosso acervo. Então, esses números mostram um acervo desde 2015, sempre no final de dezembro, e em 2020 a gente pegou o acervo de 10 de maio. Então, percebam que nós tínhamos lá em 2015 em torno de 3,5 milhões de processos, e hoje, ali pelo gráfico está mostrando 3.327.000, então quase não, mais do que 200 mil processos a menos, e esse número já caiu, presidente. Já está em 3.311.000, eu olhei hoje pela manhã, né? Então, um número expressivo e que representa, materializa, então, todo esse esforço que o judiciário está experimentando. Então, esse é o número, 3.311.000 processos, o que temos acervo hoje no primeiro grau. Se a gente descontar aquilo que está sobrestado e está arquivado, que é um número expressivo, chega em torno de 2.300.000. São quase 1 milhão que está suspenso ou arquivado, normalmente por algum motivo de repercussão geral, alguma dificuldade que se tem, principalmente em relação aos executivos fiscais. Então, são números muito positivos, isso do nosso primeiro grau de jurisdição. O próximo painel, ele mostra dados do segundo grau. Então, da mesma forma que no primeiro grau, a gente percebe ali um bom nível de produtividade também dos nossos magistrados, dos nossos desembargadores. Apesar de a linha vermelha, que representa a entrada, estar acima do que a gente está entregando, vale aqui um parênteses, né? Esse período de pandemia é um período que inicialmente a gente não conseguia produzir, por conta da impossibilidade de nos fazermos as sessões virtuais. A partir do momento que isso foi disciplinado pelo CNJ, normatizado, a nossos níveis de produtividade do segundo grau também melhoraram e estão no nível hoje de produtividade e de entrega similar ao que tínhamos nos outros anos,
né? Cerca de 3.500 sentenças por semana, né? São acórdãos e decisões terminativas do segundo grau, essa produtividade que a gente está experimentando. E, além da pandemia, eu faço um recorte aí também aos nossos desembargadores, né? O desafio que eles têm pela frente. A alta produtividade do primeiro grau, obviamente, gera uma grande demanda aqui para o segundo grau. Nós podemos perceber por esse painel ali que, apesar do período de isolamento social, o ano de 2020 é a segunda maior demanda de entrada de toda a série histórica, né? Então, nós temos experimentado, e um tanto quanto natural, de que haja uma queda na quantidade de entradas, mas não diminuiu numa proporção tão grande assim no segundo grau, justamente porque a produtividade do primeiro grau está muito alta. Me permite, Weber, só À vontade, presidente. para não passar em branco, essa possibilidade dos julgamentos virtuais, das sessões virtuais, ela foi determinada pelo CNJ a partir de uma consulta nossa, né? Tanto é formulada pela Comissão de Regimento Interno do nosso tribunal, desembargador João Henrique Blas e componentes. Fizemos uma consulta ao CNJ e, a partir dessa consulta, liberou para o Brasil todo. Tanto é que, na resolução, faz menção à nossa consulta. Apenas para dizer que é mais uma ação vanguardista do nosso Tribunal de Justiça. Excelente, excelente contribuição. E, então, a gente deve enaltecer da mesma forma que no primeiro grau, também os dados do segundo grau, né? Seguindo os nossos slides, né? Então, a gente percebe que, momentaneamente, lá em 10 de maio, o índice de atendimento à demanda está na casa dos 74%, então, ainda aquém daquilo que a gente pode entregar, mas essa inversão, né, de produtividade é o que a gente tem a esperança, né, e a certeza de que esses números vão melhorar até o fim do ano, né? No slide seguinte, a gente tem a questão do acervo processual. Hoje, o acervo do segundo grau está em 149 mil. Esse número ele se estabilizou e teve uma leve queda nas últimas semanas, justamente por aquilo que eu acabei de falar. No último slide do segundo grau, ele mostra justamente essa questão do momento da virada, da produtividade. A partir do momento ali daquela semana, no final de março, de abril, melhor dizendo, a produtividade a partir das sessões de julgamento virtual começam a retomar. A gente tem uma média ali de 3.934 e 3.708, e já superamos há 2 semanas a barreira dos 4.000 sentenciados por semana, o que é muito positivo para o segundo grau e também enaltece aí, né, desembargador presidente, os seus pares, todo o empenho que está sendo feito nesse sentido. Por fim, eu queria também trazer alguns números de destaque. Aqui a gente fez uma comparação interna, nós conosco mesmo, TJ com TJ em relação aos mesmos períodos passados. A gente fez um comparativo, é importante a gente fazer um benchmark, uma comparação também com os nossos pares externos, né? E o CNJ ele compila toda semana os dados de produtividade em todo o Brasil, da nossa quantidade de sentenças, decisões, movimentação processual que a gente executa. Esse primeiro painel aí é a quantidade de sentenças. O TJ de Santa Catarina, ele ocupa a 7ª posição nacional, e ele é o segundo nesse hall aqui de todos os tribunais de porte médio. A gente só perde para o TJ da Bahia, né? Aí, apesar de a gente saber que o TJ baiano também é um pouco maior que a gente, já está mais para porte grande do que porte médio, então a gente está muito bem colocado, com mais de 203 mil sentenças nesse período de pandemia. Em decisões, percebam, aí o próximo slide, nós somos o primeiro de nível médio, com 426 mil decisões. Seguindo, o próximo slide é a mesma situação experimentada pelos despachos, em que a gente também tem uma situação de vanguarda aqui, de liderança,
em relação ao Judiciário Nacional. E passando o último slide ali que fala sobre movimentos, que são cargas, movimentações processuais, o TJ de Santa Catarina perde apenas para o TJ de São Paulo, que é outro mundo. A gente sabe que o TJ de São Paulo, com sua grandiosidade, a gente não tem muito o que comparar, né? Então, isso só denota e ilustra tudo aquilo que os nossos colegas aqui já comentaram, do esforço do nosso servidor, do nosso magistrado, em realmente entregar ao nosso jurisdicionado a melhor prestação jurisdicional. Tá? Por fim, destaque ainda em relação aos nossos recursos destinados à pandemia, mais do que 15 milhões de reais já foram repassados, não só ao governo do Estado, mas à prefeitura, à entidade, que denota todo o nosso esforço colaborativo frente a essa situação difícil. Eu achei bastante interessante esse painel, que, curiosamente, todos os nossos estados aqui do Sul lideram, então, esse indicador, né? Os 3 estados do Sul lideram esse painel. E o último slide que a gente tem, e tudo isso, então, se deve a esses nossos pouco mais de 11 mil colaboradores que diuturnamente estão elaborando, se empenhando em relação a entregar a melhor jurisdição, né? Então, esses são os dados em síntese que a gente tem para mostrar nesse momento, e eu acho que tudo isso merece ser muito, muito comemorado, né? Ao me preparar aqui para esse momento, aquilo que eu ia comentar aqui com os colegas, né? Me veio a visão da festa do divino, né? Esse período aqui que a gente tem, que a gente está vivenciando, principalmente aqui na cultura ilhéu, a festa do divino é uma situação muito peculiar, né? É uma devoção popular muito grande. E a festa do divino, originalmente, era fruto da celebração da colheita que os judeus faziam, né? E é o que a gente está fazendo hoje aqui. A época, após 50 dias da primeira colheita, os judeus faziam toda uma celebração, e hoje a gente está aqui, não em 50, mas em 100 dias, também celebrando esse momento. Então, que cada um de vocês, servidor, magistrado, possa comemorar, possa celebrar, e que a gente continue engajado, então, nessa causa da prestação jurisdicional. Muito bem. O Sérgio Weber, que é do Núcleo de Estatística e Análise de Dados do Poder Judiciário Catarinense, falou bem da colheita, né? Estamos colhendo o que realmente estamos fazendo. E é bom que fique marcado nisso, que cada servidor, cada magistrado que está nos acompanhando em todo o Estado, nós estamos ao vivo aqui, que sinta-se participante de tudo que está dito aqui, porque não é 1, 2 ou 3 magistrados, é o trabalho do conjunto do judiciário catarinense, o esforço e a determinação, o trabalho, a eficácia de cada servidor, é claro, sob a gestão do presidente Ricardo Resler e de toda a sua equipe, que está acreditando nesta criatividade toda mostrada neste período difícil para todos nós no mundo. Os números estão aí, os projetos estão aí, os resultados estão aí, e eles são resultados de cada servidor que está nos assistindo neste momento. Nós vamos fazer um intervalo, e aí já na volta vamos ter o Dr. Cláudio e o Dr. Raciop, que vão falar das questões específicas atinentes a eles. A gente fez uma pequena inversão. O Dr. Cláudio está participando de uma conferência nacional, mas depois do intervalo, já eles aqui com a gente e a sequência deste Palavra do Presidente, marcando e pautado pelos 100 dias de gestão. Já voltamos.